Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Como você sabe, sempre trazendo temas de grande relevância espiritual, esotérica, terapêutica, promovendo o engrandecimento do ser. E hoje nós temos um tema que com certeza vai captar o interesse de todos, que é a função terapêutica da regressão às vidas passadas. E para falar disso, nós convidamos uma pessoa que é o especialista no assunto, que é o nosso querido amigo Mário Sérgio Silveira, que é psicólogo, psicoterapeuta com anos, décadas de clínica, uma vivência clínica fantástica aqui em Curitiba, uma pessoa muito querida, um profissional muito respeitado no meio e que se propôs a falar para nós um pouquinho desse componente tão interessante que tem sido cada vez mais utilizado em clínica para a resolução de problemas e traumas. Tudo bem com você, Mário? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, Jamil, por esse convite. Fico muito feliz. Se eu puder compartilhar um pouco da experiência com os interessados, eu fico feliz. Com certeza. E experiência é o que não lhe falta, né, meu amigo? Antes de nós entabularmos a nossa conversa, claro que eu vou pedir para os nossos amigos de casa para acionar o sininho, deixar o like, se inscrever e deixa o teu comentário aí do que você vai achar da entrevista, porque isso é importante para nós como produtores de conteúdo. Mário, final da década de 80, um pouquinho a parte da década de 90, primeira metade da década de 90, nós tivemos a explosão de um livro do Dr. Brian Weiss, que é um psiquiatra, né, americano, e que popularizou, de certa forma, a regressão a vidas passadas como um recurso terapêutico, né? Ele era cético, depois se convenceu da realidade do fenômeno. Como é que você pode nos expor esse componente, né? Você pode falar um pouquinho do que é a regressão a vidas passadas, como é que ela se insere, né, na praxis terapêutica e o que ela permite resolver? Posso sim. Então, você tem razão, a grande popularização das terapias de regressão, né, que foram, no início eram chamadas apenas de regressão a vidas passadas, foi o Dr. Brian Weiss, aquele famoso livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele, atendendo uma enfermeira, ele era diretor do Departamento de Psiquiatria do Memorial Hospital, lá em Miami, e atendendo essa enfermeira, ele percebeu que o método que ele usava com ela, da análise ou da psicoterapia convencional, não estava funcionando. E ele propôs a ela que fizesse hipnose. E aí que veio a surpresa para ele de que, sob hipnose, ela acessou conteúdos que foram depois entendidos como compatíveis com possíveis outras existências, né, vidas passadas que essa moça teria tido. E também aconteceu ao longo do processo que haviam manifestações de entidades que davam detalhes a respeito da vida dele, da vida pessoal dele, Dr. Brian Weiss, que a moça, que a enfermeira, não sabia, não teria conhecimento. Então, por isso os muitos mestres, né? Então, com isso ele acaba descortinando esse mundo imenso, que não é novidade nenhuma, você sabe, você é o grande especialista, na verdade, nessa área, com tantos vídeos e de conteúdos fantásticos que você tem divulgado. Então você já fez um passeio por essa área, né, de investigação psíquica ao longo da história da humanidade. Você sabe que isso é muito antigo. O que é interessante é que, mesmo sendo um conhecimento tão antigo, nós, seres humanos, né, principalmente no Ocidente, nós resistimos muito, nós negamos muito essa possibilidade. E ainda hoje a ciência, de um modo geral, vou dizer, ainda não tem auxiliado nesse desvendamento. A ciência acaba sendo usada, embora todo o seu valor, toda a sua importância, a gente reconhece totalmente isso, mas ela oferece, pela sua metodologia, uma lógica ainda muito fundamentada na visão no materialismo. Nós temos esperança que, com o avanço da física quântica e de alguns físicos mais visionários, né, como Amit Goswami, por exemplo, Patrick Drouot há muito tempo, o Fred Alan Wolff e outros mais,
esperamos. Aqui no Brasil, o trabalho muito lindo, muito precioso da Eliane Xavier, que é uma professora de física quântica e que tem feito uma ponte com a espiritualidade de forma maravilhosa, né? A partir da sua formação budista também. Então, a partir desse diálogo entre a ciência e as filosofias, as sabedorias antigas, que tem acontecido muito com o Dalai Lama e muitos cientistas, é o que vai devagar, vai abrindo um caminho para nós mudarmos o nosso paradigma, a nossa concepção de mundo. E você sabe que é a nossa concepção de mundo, né, a janela através da qual nós enxergamos o mundo, é determinado pelas nossas crenças. E a ciência nos oferece ao mundo ocidental uma crença muito sólida no materialismo, né? A partir da visão da física de Newton, da visão cartesiana. Então, nós temos enraizado em nós o dualismo, né? Essa separatividade, digamos, entre mente e matéria, entre mente e espírito, ou consciência. Então, é um caminho que tem que ser feito ainda e precisamos avolumar ainda mais as pesquisas, as investigações, para que isso venha ganhando massa crítica para fazer uma transformação, para dar esse salto quântico, como diriam os físicos, né, de mudança de consciência. Com certeza, Mário. Veja, quando se fala em reencarnação, muitas pessoas ainda pensam que é um objeto exclusivo das religiões, mas a gente sabe que a ciência já começa desde a década de 60, 70, a se interessar por isso, com trabalhos como o do Ian Stevenson, mais recentemente Carol Bowman, né? Isso, aquele caso famoso que está escrito no livro A Volta, né? Daquele menino cujos pais escreveram o livro das experiências que ele teve espontâneas através de pesadelos sobre a vida que ele teria tido como piloto da Força Aérea Americana. Então existem sim evidências e a gente até se assusta um pouco como fica fácil, parece, né, para as pessoas negarem. É o negacionismo que hoje está em moda, né? A gente vê como as pessoas simplesmente decidem não querer saber de alguma coisa. O que é uma pena, isso muito influenciado por essa visão que a própria ciência cartesiana e newtoniana oferece. Mas, enfim, se avolumam as investigações. Eu quero dizer só rapidamente que eu venho de uma formação inicial em psiquiatria, psicologia e psicoterapia da infância, depois uma formação em psicodrama, que é um grande recurso terapêutico, e muitos anos trabalhando como psicanalista, uma formação bastante forte em psicanálise, o que me levou, inclusive, a ter um certo ceticismo em relação às hipóteses espiritualistas. Mas como eu trabalho desde 1976 em hospitais psiquiátricos, mas especialmente no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro desde 1984. E ali, em 91, então estamos comemorando agora 30 anos, desde 91 nós começamos um grupo de investigação a respeito da influência espiritual nas doenças mentais, nos transtornos mentais. E eu levei numa das primeiras reuniões desse grupo, que era composto por médicos, psicólogos e médiuns, o nome de uma criança sofrendo um problema muito sério de terror noturno. Eram crises muito intensas. E foi avaliada por vários profissionais que não encontravam a razão de ser. E foi nesse grupo que nós conseguimos compreender mais profundamente o que acontecia, né? A situação de uma interferência espiritual que estava radicada em experiências de uma outra existência, né? É todo um drama que não cabe agora comentar aqui, mas isso que me despertou para essa importância do estudo, da investigação dessa dimensão
Eu devo dizer que tento até hoje pagar a dívida em relação da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia com as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Porque sem olharmos essa dimensão, a dimensão espiritual do ser humano, a nossa natureza espiritual, nós não conseguimos compreender a maioria desses fenômenos. Ontem mesmo atendíamos, por exemplo, uma moça que sempre tem acossada por pesadelos muito assustadores, de demônios, né? E ela sofrendo mesmo de impulsos agressivos, tanto de autoagressão quanto de heteroagressão. Esses quadros mais graves que frequentemente encontramos em hospitais psiquiátricos, e eu te digo tranquilamente que ela já passou por vários tratamentos. Se essa questão espiritual não fosse atendida, ela não teria melhora no quadro, porque o enraizamento da nossa história, da construção do nosso próprio psiquismo em nossa história evolutiva individual através das múltiplas encarnações, se isso não for desvendado, trabalhado com muita seriedade e muito cuidado, as chances das pessoas com esses transtornos mais graves se recuperarem é muito difícil, é muito maior. São menos, digamos, as chances são menores se nós não olharmos para o ser humano como uma totalidade, né? Isso inclui a multidimensionalidade do ser e da vida e do universo, que é o paradigma que hoje devemos buscar, é o paradigma da consciência. Nós somos consciência infinita, como diz o Groff, né? E nós temos aqui um equipamento mente-cérebro que faz a transdução das informações dessas outras dimensões. Então, quando existe algum abalo nessa função, que nós entendemos radicada na glândula pineal, né, que é o fator psi da parapsicologia, ou a mediunidade, digamos, no meio espiritualista, quando essa função está abalada, por alguma razão, isso é muito complexo, a gente precisa estudar muito isso, a pessoa começa realmente a misturar a estação. É o que a gente diz da pessoa que está confusa, né? Que ela está sofrendo de algum transtorno mental. Ela pode ter alucinações visuais, auditivas, vozes que comandam, por exemplo, o suicídio, né? Ou até o homicídio. E realmente é mais fácil olharmos para essa pessoa e dar um diagnóstico, né? É o que a psiquiatria em geral faz. Tem aí uma esquizofrenia ou tem algum outro transtorno com sintomas psicóticos, que são as alucinações, né? Porque não tem correspondência com a nossa percepção da realidade. Mas se usarmos a chave da multidimensionalidade, e que nós temos aqui como se fosse no sexto chakra, como se fosse um seletor de canal, quando esse seletor de canal está avariado, nós começamos a misturar a estação. Então eu posso viver uma realidade interna, por exemplo, uma senhora que, se houvessem bombas, digamos como na época de um jogo de futebol, de uma Copa do Mundo, né? Ela saía correndo e escondia os filhos assim, em algum lugar para se proteger das bombas de uma guerra. Ela vivia, naquele momento, uma guerra. E não adiantava dizer para ela que não tinha guerra nenhuma, porque ela vivia essa realidade, porque ela se conectava com a experiência de uma memória profunda de guerra. Assim como outros sintomas, né, tanto os sintomas como as fobias, por exemplo, seja de água, seja de altura, ou do que for, de certos animais, etc. Essas fobias também estão radicadas em memórias profundas. Memórias profundas, eu não vou falar do tempo, porque do ponto de vista da consciência não existe o tempo. Né? O tempo é uma construção nossa, da nossa terceira dimensão com a quarta dimensão, que é o tempo cronológico. Então, nós precisamos de uma ferramenta para acessar essas experiências. E a pessoa, quando já está em surto, como se diz, ou uma crise, né? Nós gostamos de usar a expressão do Groff também, que é a emergência espiritual. Quando a pessoa está vivendo essa crise,
que pode ser uma crise de transformação muito positiva, mas ao mesmo tempo muito perigosa, né? Existe risco, existe sofrimento. Então, quando nós atendemos alguém que esteja nessa experiência, ele já está, entre aspas, num estado de regressão espontânea. E o nosso trabalho, então, seria ajudá-lo a sair dessa regressão, né? A conseguir fechar essas janelas que se abriram dentro do que é chamado de inconsciente, né? O inconsciente não é um lugar, é apenas um estado, né, de não consciência, então é algo da qual nós não temos consciência, não lembramos. Eu posso estar, por exemplo, achando que está tendo uma guerra, para mim está tendo uma guerra, que não existe nessa nossa dimensão, nessa realidade atual, desse momento, né? Então eu preciso ser ajudado a fechar essa experiência da guerra, e para isso a gente usa os métodos chamados de psicoterapias de memória profunda. Muitas são chamadas de regressão a vivências passadas, para não ficar nesse impasse de vidas passadas, porque remete muito à questão da crença religiosa. E você sabe que as pessoas se arrepiam com isso. Então, com certeza. Mário, eu queria aproveitar e te perguntar, né, essa explicação que você deu é maravilhosa, né, deve abrir os paradigmas de tanta gente que está nos assistindo. O meio privilegiado para destravar esses arquivos é a hipnose, ou existem outras vias de acesso que você pode lançar mão na clínica para conseguir chegar nessas memórias, né, trazer, tratar e equilibrar? Então, pode até ser pela hipnose. Eu fiz a formação em hipnose, em hipnologia, né, na Sociedade Paranense de Hipnologia, mas eu não uso mais, porque eu fui percebendo que não é necessário. Quando o paciente é psiquiátrico, ele já está em crise, ele já está num estado alterado de consciência. Aí nós chamamos de alterado mesmo de consciência, né? Não apenas ampliado de consciência. Os estados ampliados de consciência são aqueles que encontramos em estados de meditação, de oração, de contemplação, né? Onde podemos, de uma forma natural, acessar experiências até maravilhosas que a nossa consciência pode alcançar. Tudo depende do nosso seletor de canal, da frequência em que vibramos, não é? Então, nós podemos induzir, sim, a busca de respostas para o sofrimento, para o sintoma que aquele nosso paciente está nos trazendo, às vezes simplesmente colocando a atenção naquela sensação. É um dos caminhos mais interessantes, né? Por exemplo, eu estou com uma sensação de sufocamento, ou eu estou a sensação de estar esmagado, meu peito está esmagado. Eu só peço para a pessoa fechar os olhos, respirar nessa sensação e dou um comando para ele voltar para a origem dessa sensação. E porque isso já está vindo à tona na forma do sintoma. É preciso entender que sintoma é bem aquilo que o nosso velho Freud nos ensinou, né? No primeiro modelo traumático. Então, o sintoma é o retorno do que está recalcado, é o sintoma do que está esquecido, né? Nós guardamos isso num armarinho lá dentro no que seria o inconsciente, e só que tudo aquilo, isso Jung também foi um mestre, ele dizia que tudo aquilo que a gente resiste, insiste, né? Tudo aquilo que nós queremos guardar debaixo do tapete faz uma força para retornar, porque a verdade quer ser reconhecida. O nosso movimento é sempre de cura. Então as doenças, sejam físicas, emocionais, psíquicas, fazem parte de um processo de cura. Para que essa cura seja mais efetiva, vai depender dessa nossa compreensão. Se eu achar que eu tenho que combater tudo isso apenas com cirurgia ou com medicamentos alopáticos, eu tenho que engessar, eu tenho que anestesiar, e eu preciso simplesmente embotar o paciente para ele não sentir, para ele não ouvir vozes, né, ou não sentir uma certa dor no seu corpo, nós não ajudamos a transformação, porque o movimento natural do ser humano é de buscar a cura.
disso que está inconsciente para nós e que se manifesta através dos sintomas. Então, os sonhos e pesadelos são a forma mais natural, né, de vir à tona dos conteúdos que estão reprimidos, mas o sintoma ele já é um pouquinho mais complicado, porque ele já faz um caminho que as psicoterapias estudaram profundamente, a psicanálise principalmente, tem um caminho através de determinados mecanismos psíquicos que fazem uma transformação de conteúdo e tornam a coisa um pouquinho mais quase indecifrável, né? Então o sintoma ele precisa ser decifrado pela psicanálise através da palavra e das chamadas formações do inconsciente, os sonhos, os atos falhos, né? O xiste, enfim. Mas as outras psicoterapias também oferecem caminhos como a dramatização de uma situação, ou a transpessoal faz isso nos ajudando a, num estado levemente modificado de consciência, acessar o que a gente chama de estado dessa dimensão do imaginal, né? Não é o imaginário psicanalítico, é o imaginal, porque a nossa memória, Jamil, ela não está em lugar nenhum, digamos, no sentido newtoniano, né? Da terceira dimensão que nós temos a tendência a querer entender. Não está lá guardado num computador em algum local. Ele está gravado no espaço-tempo, né? Não é um registro acástico, talvez eu pudesse dizer isso, você que me corrija. Ele está gravado no espaço-tempo, na forma de hologramas. Então, a nossa memória é holográfica, toda a nossa vida está sendo gravada automaticamente num registro de imagem holográfica no espaço-tempo, no lugar e no tempo que está acontecendo. Se for uma experiência traumática, como uma guerra, uma violência, um abuso, as emoções, os sentimentos e sensações deixam essa memória muito intensa. Tanto que no estresse pós-traumático a gente sabe, né? A pessoa não consegue se libertar daquelas imagens, sensações, pode ficar trancada em casa meses ou anos depois de um assalto ou de algum tipo de abuso, um acidente mesmo. Entende? Porque a intensidade das emoções é que aumenta a intensidade da memória. E aí nós usamos as emoções para acessar a memória, para acessar a experiência traumática, para que aí, com consciência, a pessoa, o paciente, consiga passar por aquilo de novo, reviver o trauma, tem todo um caminho a ser realizado, até ele fechar essa experiência e conseguir ressignificar essa experiência que ele teve, que foi traumática. Pode ter sido em qualquer tempo, porque, veja, a psicanálise consideraria apenas a partir do nascimento. O Otto Rank falou em trauma do nascimento, muitas pessoas tentaram introduzir a hipótese da consciência fetal, né, das experiências ainda no interior do útero materno, que são ainda... As pessoas torcem o nariz, porque afinal de contas o cérebro ainda está muito imaturo, né, em formação. Mas veja, nós somos consciência, essa é a hipótese do paradigma da consciência, que nós, né, da primazia da consciência que nós tanto queremos que possa prevalecer no nosso entendimento. Então, a consciência está presente o tempo todo e ela percebe e sente o que está acontecendo no útero da mãe. Os pacientes que acessam esse período, eles dizem: puxa, eu estou ouvindo meu pai mandar minha mãe abortar, né? Ou então eu estou sentindo alguma agressão, minha mãe está fazendo alguma coisa porque ela não quer que eu fique aqui dentro. Então, as experiências intrauterinas já são muito importantes, mas acontece que, como no caso do Brian Weiss, ou no caso daquele menininho, né, da família Leninger, que tinha os pesadelos, ou tantos, né, os 100 casos sugestivos de reencarnação do Stevenson, ou Araldson, enfim, tantos pesquisadores que têm trazido a comprovação histórica, né, dos fatos que são lembrados de forma espontânea por crianças, nos revelam que a consciência ela é de fato infinita e atemporal. Então, o trauma
o retorno daquilo que foi esquecido, pode ser sim da nossa infância. No mapa da consciência, numa cartografia da consciência, essa é a primeira coisa que nós vamos investigar, não é? O inconsciente atual, digamos, biográfico, dessa nossa existência a partir dos primeiros anos de vida. Um inconsciente também que nós podemos chamar de perinatal, né? Em torno da gestação e do nascimento, mas também um inconsciente existencial, porque as informações vêm e às vezes com muita riqueza de detalhes. O Júlio Pérez, que é o grande psicólogo que está pesquisando isso também em São Paulo, ele nos pede que quando o paciente tiver uma lembrança com detalhes históricos, de forma espontânea, claro, ele pede essa informação para poder uma equipe investigar, fazer a investigação histórica. Essa é uma das linhas de pesquisa. A outra são as lembranças espontâneas das crianças. Uma outra são as experiências de proximidade da morte, que são tão ricas, né, nas UTIs e quando a pessoa está próxima do momento da morte, mas principalmente as experiências de quase morte, que felizmente muitas pessoas já estão relatando, né? Desde lá dos primeiros casos que o Raymond Moody pesquisou, e que tem agora, relativamente recente, um livro fantástico daquele neurocirurgião americano, Eben, né? Eben, terceiro, uma coisa assim, Alexander Eben. Alexander Eben, terceiro, porque o filho dele é o Eben 4, né? Acho que é alguma coisa assim. O Eben 4 é o filho dele. Esse neurocirurgião, né, totalmente formado em cérebro, né, neurocientista, passou pela experiência de quase morte porque teve uma rara meningite bacteriana por um adulto, né, o que vai sendo explicado no livro. Ele teve uma experiência maravilhosa e o próprio Dr. Moody, que é um pesquisador dessa área há 30, 40 anos, né, ele atesta que é uma das experiências mais ricas, mais bem relatadas. Ele foi realmente muito feliz na forma como ele descreveu a experiência. Vale a pena ler. Não é loucura da cabeça dele, ele mesmo diz, né? Não é loucura, eu não posso negar o que eu vivi, mesmo sabendo que o meu cérebro estava lá em coma, sendo comido pelas bactérias, eu estava vivendo experiências fantásticas. Inclusive, iniciou-se um trabalho, uma pesquisa multicêntrica, né, em vários centros acadêmicos e hospitais, que era exatamente colocando símbolos aqui, como se fosse uma bandejinha aqui em cima da cabeça do paciente, né, na parede, que ele não poderia ver de jeito nenhum, a não ser que ele saísse do corpo e olhasse de cima. Mas são tantos os relatos que nós já temos acesso, que nós só podemos entender a não aceitação desses fatos pela negação, por esse mecanismo de defesa que é a negação, né? A gente antes estudava muito a negação em pacientes com dependência química, não é? É clássico o alcoolista, o dependente de álcool que diz, eu não bebo, né? Eu não estou bebendo, você que está louca, mulher. Essa negação é a nossa primeira defesa. E depois usamos outras, como a projeção, né? Jogamos a culpa nos outros, e também a racionalização. Nós achamos 1.500 razões para não acessar um conhecimento, uma informação que pode muitas vezes ser até dolorosa. Mas o principal, Jamil, desculpe se eu gasto um tempo mais... Está sendo maravilhoso. É a nossa necessidade de certeza. Por que você acha que a humanidade produz tanto conhecimento, né, que você tem aí divulgado brilhantemente, tanto através da ciência, mas de forma mais recente, o método científico, mas desde sempre os grandes filósofos da antiguidade, as grandes religiões, né, as grandes fontes de sabedoria da humanidade, na minha opinião, humilde, tudo isso é sempre tentando responder às mesmas questões fundamentais, né? Quem sou eu? Por que eu existo? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde nós vamos? Não é? São as questões fundamentais. E aí nós produzimos tudo isso que existe nessa busca. E ao mesmo tempo,
parece que temos uma dificuldade enorme de reconhecer algumas verdades que são muito simples. Eu falo verdade, mas, e a gente sabe que ciência, por exemplo, não é sinônimo de verdade, é apenas um método de verificação. Mas as verdade é diferente de certeza. Nós precisamos de certeza, nós, em nossa ignorância, em nossa fragilidade, precisamos de certeza. Então eu fico fanático no meu time, em relação ao meu time de futebol, eu posso ser fanático em relação a uma determinada religião, eu posso ser um negacionista fanático, né? Como a gente infelizmente tem observado muito atualmente. Enfim, é um mecanismo de defesa que protege a nossa necessidade de certeza, porque nós não suportamos a insegurança, o vazio, a dúvida. Mas o grande Edgar Morin, criador da teoria da complexidade, né? Esse francês que está no finzinho da sua existência, mas ainda lúcido, fazendo lives muito boas a respeito desse momento da pandemia, ele diz que a aquisição da dúvida é uma das maiores conquistas da humanidade. Então vamos suportar a dúvida, vamos suportar, né, não saber, porque é isso que nos move. Da psicanálise eu retiro a importância justamente da falta, do vazio, que é o que nos move a buscar, né? Agora, tem pessoas que buscam em si, buscam respostas no livro da sua própria vida, que é a fonte mais rica de todas. O autoconhecimento eu diria, o caminho primordial para todos nós. Mas tem aqueles que que modalizam, digamos, a sua relação com a falta, com o vazio, através de formas menos felizes, como a dependência das dependências químicas, os excessos de toda ordem. Mas, enfim, isso é um pouco o ponto em que nós ainda estamos como humanidade, né? Olha, Mário, maravilhoso toda essa carga de informação que você nos trouxe. Eu diria, não é nem informação, é sabedoria, né? Porque eu não falei, o Mário, além de ser um psicólogo, psicoterapeuta muito comemorado, né? É um grande palestrante. Ele diz que ele não é, mas eu considero, ele é um professor universitário, ele dá aula na pós-graduação de psicologia transpessoal, da Faculdade Espírita, que foi onde eu me formei também, foi meu professor. Então, é uma pessoa maravilhosa. Mário, eu estou colocando teus dados aí para aqueles que quiserem te procurar terapeuticamente, mas também para trocar ideias, para te convidar eventualmente para uma palestra, para um curso, porque eu acho que pessoas com a carga de conhecimento que você tem não podem ficar escondidas, né? E o nosso papel aqui no programa é trazer à luz pessoas como você. Quero te agradecer muito. Obrigado. Esse show que você nos deu aí de conhecimento, de dados, e o programa está aberto para você, e você voltará muitas vezes. Muito obrigado, Jamil. Olha, eu acho que eu vou comentar agora em público aquilo que eu falei para você no início, né? Quando nós estávamos ainda em off. Como eu passei por uma cirurgia, me parece que eu fiquei assim meio que balançando entre os dois planos. Infelizmente não tive nenhuma experiência de quase morte, né? Não posso dizer que vi túnel, não posso dizer que vi a luz, né? Talvez eu não esteja ainda na altura de enxergar luz nenhuma, eu acho que ainda estou num ponto de evolução pessoal ainda um pouquinho inicial. Mas se eu ganhei uma moratória, se eu ganhei um tempo ainda maior de existência aqui no plano físico, eu acho que é importante, sim, compartilhar a experiência. Fico à disposição, aquilo que eu puder auxiliar, eu estou à disposição. Obrigado. Com certeza, meu irmão. Vamos já marcar a próxima entrevista. Quero que você volte mais vezes. Você demorou muito para voltar, né? Você deu uma entrevista, recomendo que vocês vejam. A primeira entrevista do Mário, já faz uns 2 anos, está aqui na nossa playlist entrevistas, né? Mas agora nós temos o compromisso de trazê-lo mais a miúde, porque vale a pena. Mário, obrigado, querido. Muito obrigado, Jamil. Um grande abraço, saúde para todos, né? Que Deus nos abençoe. Quando eu falo em Deus, para mim significa um amor incondicional, amor infinito, que talvez seja o grande aprendizado desse momento que nós passamos, né? Aprendermos a amar a todos e a desenvolvermos a compaixão e a solidariedade.
Sem dúvida, meu irmão. O amor é o grande médico, né? E a vocês todos que nos acompanharam até agora, obrigado pelo teu abraço, pelo teu carinho. Recebemos retorno de vários países. Queremos que a família fantástica abrace o planeta, né? Isso não é pretensão, porque a gente quer mesmo formar essa rede, né, de conspiradores aquarianos. Lembrando que você pode também se inscrever, deixar o teu joinha, deixa aí o teu comentário, o que você achou do programa. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.